Olá, eu sou a Cris Junqueira e eu vou te mandar um áudio. Esses dias me perguntaram lá no Instagram se eu tinha alguma dica, alguma perspectiva sobre como lidar com medos irracionais, tipo medo de avião, medo de aranha, sei lá, né, essas coisas, essas fobias assim meio irracionais. E eu parei pra pensar, e a primeira coisa que eu percebi é que assim, eu pessoalmente não tenho nenhum medo tão irracional assim, né. Aliás, uma pergunta que me fazem bastante, que eu já respondi algumas vezes, qual é o meu maior medo? E eu sempre falo que depois que eu fui mãe, cara, meus medos são todos relacionados a isso, né. Acho que primeiro você sempre tem medo de alguma coisa muito grave acontecer com seus filhos, né, então, eh, medo de uma doença muito grave, um acidente, né, alguma coisa muito grande. Aí o segundo medo é de você morrer e deixar seus filhos órfãos, né, de sem mãe, penso muito nisso, eu tenho filhos muito pequenos, então imagina as crianças crescerem sem mãe, tudo que eu faço, assim, que pode ter algum risco, eu sempre penso nisso, falo: "Gente, não posso morrer de jeito nenhum, pelo amor de Deus". E aí além desse, depois vem o medo do meu marido morrer, né, pela mesma razão, né, eu criar os filhos sem pai. Então mesma coisa, eu falo: "Gente, pelo amor de Deus, esse homem não pode morrer não, que a gente tem filho pra criar". Então assim, os meus medos são esses, eu não tenho esses medos irracionais, mas, eu não e de novo gente, imagino que profissionais que são especializados nisso, né, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, enfim, que devem se especializar em tratar esses tipos de medo, né. Então, por favor, não tomem isso daqui como substituto de uma ajuda profissional, se eventualmente esse for o caso. O que eu posso dizer é como que eu penso sobre isso. E, eu s a minha abordagem, ela é sempre a abordagem de racionalizar as coisas, né, de parar para pensar, de fatiar o problema, né. Então quando eu penso num cenário de um medo irracional, vamos pegar aqui o medo de avião, por exemplo, né. A minha abordagem sempre vai ser racionalizar, né, sair do irracional e ir para o racional. Então assim, qualquer avaliação, um pouquinho mais racional que você faça, de andar de avião, você vai ver que andar de avião é muito mais seguro que andar de carro todo dia. Então você pode olhar qualquer estatística, eh, né, de mortes, de acidentes, elas são infinitamente menores do que o risco que a gente toma todo dia pegando o carro e dirigindo para ir trabalhar, o carro, Uber ou táxi ou ônibus, qualquer transporte, né. É que quando tem um acidente de avião, justamente por ser muito raro, e também porque quando acontece um acidente de avião, em geral eles são fatais, isso aparece muito, né, nas notícias, isso tem muita visibilidade. Mas ninguém está falando dos trocentos acidentes de carro que acontecem todos os dias, em todas as cidades. Ninguém está falando de quantos acidentes de moto acontecem. Gente, quantas pessoas morrem em acidente de moto por dia em São Paulo, né. Então, assim, são estatísticas que não têm essa visibilidade. Se você realmente parar para olhar os números, o risco você pega avião todo dia, não pega carro. Mas é aquilo, a gente é um risco que a gente assume para a vida acontecer, para a gente conseguir viver, né, funcionalmente. Avião é a mesma coisa, né. Eh, e claro que você: "Ah, Cris, mas eu tenho medo". Tá bom, você tá no seu direito, não pegue então o avião, né, organize a sua vida para funcionar sem você ter que pegar um avião, né. Aí você não vai viajar longas distâncias, ou se você for viajar longa distância, vai se preparar para pegar um outro meio de transporte, se tiver um trem, você vai de trem, se você puder dirigir, você vai dirigir, e aí é uma decisão sua, né, de não lidar com essa questão do medo. Agora, de maneira bastante objetiva, o risco ele é bem menor. Então a minha abordagem é sempre essa, é sempre de colocar em perspectiva as coisas, né. E não só em perspectiva versus outros riscos que a gente assume, bem como em perspectiva do medo, né, porque de novo, voltando à história do medo de avião, não só andar de avião é muito mais seguro do que andar de carro, bem como medo mesmo tem que ter de morrer, de ou de alguma coisa acontecer com os meus filhos, entendeu. Então, pra mim é o que funciona, gente. É realmente fatiar aí, olhar, sob diversos ângulos, colocando as coisas em perspectiva.
Não sei pra vocês, mas pra mim é isso que funciona quando eu me pego, às vezes, tendo algum pensamento, né, nessa linha de medo que não é muito produtivo, tá bom? Agora corre lá no Instagram e me conta, o que que você achou desse áudio? Te ajudou?